Aquele abraço, galera amiga, no complemento da rodada de ontem do Brasileiro Primeira Divisão, o Vasco da Gama, depois de ficar boa parte na frente, acabou cedendo empate para o Goiás, com gol do gorducho Valder. O Botafogo, numa atuação fantástica de Sidorf, garantiu vitória em cima do Vitória por 2-0 e retorna à primeira colocação da competição. Final de semana, a bola rola no Brasileirão da Série A e hoje tem jogos pela segunda divisão do Brasileiro. Botafogo em preparação para enfrentar o Londrina, em busca de um resultado positivo para continuar brigando por uma vaga. Comercial folga na Copa Paulista e Leleco é a atração do Bafo, vai ser apresentado à imprensa hoje. Vai começar o Campeonato Amador de Ribeirão Preto. 12 equipes vão participar da Copa Imprensa, Troféu Márcio Moraes. Já no 9 na área. Oi, galera amiga, estamos aqui reunidos e vamos discutir as coisas do nosso futebol. Ontem, 2 jogos no complemento da rodada do meio de semana, 10ª rodada, Campeonato Brasileiro de Futebol. O Botafogo de Futebol e Regatas ganhou do Vitória 2-0 e está de volta à liderança da competição. O Goiás ficou no empate com o Vasco da Gama em 1-1. Saiu na frente com o gol quase ao término do primeiro tempo, mas depois acabou cedendo empate aos 15 do segundo período. Goiás 1, Vasco 1, trunca uma sequência boa do Vasco da Gama que vinha acontecendo depois da entrada no time do Juninho Pernambucano. Adalberto Valadão, tudo bem com o amigo? Tudo bem, olá. O Vasco, eu acho que ele deu uma endireitada boa com o Dorival Júnior. E não me parece ser um mau resultado este de ontem, não. Não perdendo a esta altura do Campeonato Brasileiro, até virar o retorno, até a coisa engrenar, o clube grande vai tocando seu barco sem maiores percalços, né? Acontece isso com o Vasco, que vinha muito mal. Recuperou o Vasco, o Dorival Júnior. E eu achei um resultado que ficou assim para o Vasco numa boa, numa tranquila. Já o Botafogo, que faz um grande Campeonato Brasileiro e tem na direção o Oswaldo de Oliveira, tem como destaque Sidorf, né, que está arrebentando a boca do balão. É o cara da vez no Botafogo. Joga tudo, puxa o time tem a sua cara, como o Curitiba tem a cara do Alex, né, e como o Corinthians tem a cara do Danilo, que hoje é ainda o atual campeão do mundo. Sempre quando a gente fala no Corinthians, o cara, vem que esse corintianismo e tal. Mas o Corinthians é referência, né, não só nacional como mundial, porque é o atual campeão do mundo, pelo menos até dezembro. Né? Então é por aí, viu, Renê? Eu acho que a coisa vai andando assim num patamar de uma igualdade, e nós vamos curtir até o final desse Campeonato Brasileiro, esse sobe e desce, esse ganha hoje bem, amanhã perde, joga mal. A coisa está muito nivelada mesmo. E a rodada de ontem, Celso Moura, como é que você viu? O amigo tá legal? Renê, um abraço a todos aí, o Valadão. É o seguinte, a gente observa que o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é extremamente difícil. As equipes que às vezes estão ocupando as primeiras posições acabam perdendo para as equipes que estão lá embaixo ou intermediárias. Exemplo disso é o Vasco, que vem subindo de produção. Com a volta do Juninho, houve aí um ganho de qualidade no meio de campo e bola parada. O treinador o Dorival, né, deu uma nova cara para a equipe, motivou e o Vasco está subindo. O Vitória, além do que está bem classificado, se não me engano é o 5º ou 6º colocado, é uma equipe boa, junto com o Bahia. O Goiás, que está meio ainda naquela intermediária, não sobe, não desce e vai seguindo. O Botafogo do Rio de Janeiro vem fazendo uma campanha extraordinária, com um jogador aí beirando os 40 anos, está, se não me engano, com 38 ou 39, mas corre como um garoto de 25. Então, e tem qualidade, joga uma bola refinada, sabe tudo, e parece que se identificou com o clube. Isso nos traz uma alegria e enflorece o Campeonato Brasileiro,
que é um campeonato que eu torno a dizer muito difícil. Nesse momento, a liderança do Campeonato Brasileiro é do Botafogo do Rio. Tem 20 pontos ganhos, pelos critérios fica em primeiro, já que o Coritiba também tem 20 pontos. Em terceiro, Bahia 19, em quarto, Cruzeiro 18, ao lado do Internacional, que também tem 18, só que o Internacional tem uma partida a mais. O Vitória é o sexto colocado com 15 pontos, ao lado do Grêmio, que também tem 15. Em oitavo, Vasco da Gama, 14, Corinthians 14. Agora na 10ª colocação encontra-se o Atlético Mineiro, o Goiás com 13 pontos. Na 12ª posição, Fluminense com 12 pontos, Santos 12. 14º, Criciúma 11 pontos. 15º, Ponte Preta, Atlético Mineiro fora da zona de rebaixamento com 10. O Flamengo, pelos critérios, é o 17º colocado na zona de degola com 10 pontos. São Paulo, que tem 11 partidas realizadas, já que antecipou jogos para participar dessa excursão, que na primeira investida já fracassou, é o 18º com 9 pontos. Em 19º, a Portuguesa com 8 e o Lanterna é o Náutico com 7 pontos ganhos. A mesma pergunta que eu fiz ontem para o Valadão, vou fazer para você hoje, Celso. Botafogo se mantém e o Bahia, que é novidade nesse G4, não se sustenta? Olha, René, o Bahia é uma equipe que vem subindo e caindo no decorrer desses anos todos aí, mas me parece que agora, com o Vitória, há uma rivalidade e isso tem motivado a cidade de Salvador e também os jogadores, a comissão técnica. O Bahia tem jogadores de qualidade, jogadores que disputaram aí pelas equipes de São Paulo. Eu acho que se mantém. Talvez não chegue lá na frente como está hoje, mas fica naquelas equipes intermediárias, René. Muito bem, o Campeonato Brasileiro tem sequência nesse final de semana, com jogos interessantes. E é claro que a gente vai ficar na expectativa, cada um torcendo para o seu time. Ontem a gente estava aqui com só corintiano, hoje a gente repete a dose também. Cadê os nossos amigos palmeirenses, são paulinos, hein, Celso Moura? Cadê, hein? Ô, Renê, você pega na Parece rua... que eu estou escolhendo a dedo, só escolho aí torcedor do Corinthians para vir para cá. Que negócio é esse? Mas não é, Renê. Você sai na rua, você pergunta para 10 torcedores, que time que você torce? 11 respondem que é pro Corinthians. Não tem jeito. É verdade, né? E o Corinthians, Valadão, será que consegue brigar pelo título até o término desse campeonato? Eu acho. São as duas maiores torcidas do país, Flamengo, Corinthians, Corinthians mundo, e Flamengo. Né? Em matéria de clube profissional, isso dá um destaque até na imprensa internacional. E já foi citado isso, né? Lá fora. Até porque pela dimensão do nosso país em relação aos outros. Né? Na Europa, você pega, por exemplo, a Itália, pequena, tal, né? Na parte física. Então, assombra lá fora esse batalhão de torcedores que Flamengo e Corinthians têm. Né? Além das arrecadações. Hoje o Corinthians entrou, e eu vou voltar na sua pergunta, René, mas só acrescentando, no hall de um clube rico da América do Sul, no nível do mundo. No nível dos grandes clubes. O Valadão, teve uma pesquisa, um levantamento feito por um instituto, onde o Corinthians é o 91º clube em presença de público nos seus jogos. O Bayern é o primeiro, tem 80 mil e etc e tal. Mas existe uma diferença muito grande. Depois vem o Manchester, vem o Barcelona, vem o Real Madrid. Há uma diferença quando você vai discutir presença de público com times europeus, que é o seguinte: aqui no Brasil ainda se vende o ingresso para o jogo. E aqui no Brasil o Corinthians é soberano, seguido pelo Santa Cruz lá de Recife, que tem um público muito bom. Bahia também. Tá certo? Bahia, enfim, o Norte e o Nordeste, o público comparece, o público vai. Agora acontece o seguinte, que lá na Europa, os clubes já têm os ingressos vendidos para o campeonato de 2015, 2016. Já tem os seus ingressos comercializados. O cara vai se quiser. Então essa é a diferença. A gente ainda não atingiu esse estágio aqui no Brasil. Então o Corinthians lota o seu estádio. E só não tem mais
Porque falta exatamente aquele sócio-torcedor na essência, né, Valadão? Então dá essa explicação para o torcedor, falar como é que é o Bayern, o Barcelona, o Manchester. É por causa disso. Ele já tem ingressos vendidos dos seus jogos, ó, daqui 10 anos. E eu faço uma colocação em cima disso que você expõe. Nós vamos ter uma mudança radical no futebol do nosso país ao depois do Mundial, em todos os sentidos. Principalmente, vai acabar o campo. Nós vamos entrar na fase arena, que é completamente diferente. Por exemplo, na Europa, e você disse, o sujeito compra antecipado, às vezes ele não quer ver um jogo, ele vai para o estádio tem barbearia, tem restaurante, tem cinema, ele vai se divertir. É um shopping, é um mini shopping, e se ele quiser ele vai ver o jogo, correto? Eu tenho um amigo que esteve recentemente em Milão e me revelou esse fator e ficou impressionado com a coisa. Tem sujeito que vai, o cara não vai ao estádio ver o jogo do Milan, ele vai fazer uma barba, vai à barbearia e tal. Então, eu acho que isso, nas arenas que nós vamos ter, que ficarão depois do Mundial, também para clubes, vai mudar toda uma realidade, inclusive do comportamento do torcedor, e vai custar uma grana para o cara, né? Em relação à primeira colocação que você faz do Corinthians, se vai se manter, se pode chegar, eu acho que pode, porque o Corinthians tem um elenco muito forte, muito bom, e hoje é qualificado sim. O banco que tem o Corinthians, né, você observa que são jogadores de alta categoria. E o Tite se encaixou no Corinthians. O Tite entrou no Corinthians de cabeça, né? O Corinthians tem um casamento com ele, quer renovar o seu contrato até o final de 2014. Né? Eu acho isso muito interessante. O Corinthians entrou numa modernidade, e aí você tem que tirar o chapéu para o André Sanches, né? Um homem de pouca cultura, mas de uma grande inteligência, empresário, mexe com celulose lá no Norte e Nordeste, rico, né? Não meteu a mão no clube e ao lado do Lula, o presidente, que, junto ao BNDES, fez um lobby muito forte em cima em relação à Copa do Mundo para que o Corinthians tivesse seu campo, a sua arena. Né? Então o Corinthians ficou dormindo uma infinidade. O André acordou o Corinthians e colocou o Corinthians no lugar onde ele deveria estar já há muito tempo. A rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro marca para sábado, amanhã, 18 horas e 30 minutos, Cruzeiro e Coritiba. Grande jogo de duas equipes ali brigando pelo G4. No domingo, às 4 da tarde, tem Ponte Preta e Fluminense, Atlético do Paraná e Goiás, o Flamengo encara o Atlético Mineiro, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense enfrentando o Internacional, o Criciúma encara o Corinthians e o Santos, o Náutico. Completando a rodada do domingo às 18h30, Vasco da Gama e Botafogo, Vitória e Portuguesa. Que sacanagem o pay-per-view tá fazendo com a gente, hein? Não tá sobrando nada às 18h30 pra gente ver, hein? René, o que ocorre realmente é o seguinte, são jogos muito, muito bons, são clássicos, alguns clássicos aí no Rio Grande do Sul, e uma interessante você colocou, Coritiba e Cruzeiro, são duas equipes aí que brigam pela ponta, e quem sair vencedor sai já numa posição legal. Agora, do outro lado, a gente tem o Atlético Mineiro e o Flamengo. São um jogo dos desesperados, são as duas equipes que estão lá embaixo, o Atlético nem tanto, mas o Flamengo sim. E um outro jogo que a gente observa é o Criciúma e Corinthians. Evidente que o Corinthians está com uma equipe, como disse o Valadão, já está em ascensão. O Corinthians voltou daquela ressaca. Ele toda semana ganha título, então fica comemorando, então fica na ressaca. A Recopa agora, recentemente. Então o Corinthians está ganhando muito título, agora vai voltar-se para o Campeonato Brasileiro e tomar a Deus que ele vai engrenando, ganhando do Coritiba ele vai deslanchar. E por falar em clube brasileiro, e o São Paulo no exterior, hein? Perdeu de novo. Virou 14 jogos seguidos sem ganhar. Virou um armazém de pancadas o São Paulo, até no exterior, né? Mas já estava mais do que na cara que o São Paulo não iria obter grandes resultados nessa mini excursão que ele realiza, porque ele pegou fera, mas está em fase de preparação, o fulano do Milan, não sei, jogou com ataque misto, eles estão se preparando, porque o campeonato deles já começa agora, entre agosto e setembro. No caso do São Paulo, ainda bem, né? Agora, o São Paulo está inteiro, né? Aspas, saindo do campeonato nacional nosso aqui, mal, mas sem problema, né? Eu acho que o São Paulo tem que realizar pelo menos umas 8 contratações de peso. Tem que gastar, não sei aonde estará esta grana para isso.
E mais, aonde estarão esses jogadores hoje no mercado disponíveis? Acho isso. Como o Flamengo também. Eu ouço muito a Globo Rádio, São Paulo e Rio, ouço a Tupi do Rio. Gosto muito do comentarista da Tupi, o Jorge Nunes, manda o porrete mesmo, fala o que tem que falar, não apalpa muito não, ele e o Washington Rodrigues, né? Não estão criticando o trabalho do Mano, estão criticando o clube por não ter um time à altura do clube, da camisa e tradição flamenguista. E os mesmos jogadores que estão lá, que já passaram antes do Mano chegar, não renderam. O Elias é um bom jogador, o Felipe é um bom goleiro, mas 2 ou 3, isso não dá um time, não dá liga num time. E a preocupação não é com o Mano, não. O pessoal lá no Rio exigindo da direção flamenguista que urgentemente traga grande reforço, traga grande jogador. Esse é o problema. São Paulo, Flamengo, Flamengo e São Paulo, René. Agora, o São Paulo, você acha que se recupera no Campeonato Brasileiro ou está chegando a vez de São Paulo experimentar essa dureza que é a segundona? Olha, Renê, o São Paulo é uma equipe que há tempos atrás era tida como um exemplo na administração, tanto é que ganhou títulos assim de monte, né? A galeria, encheu as galerias. O São Paulo está atravessando uma fase. E há muitas boatarias a respeito disso, que alguns dirigentes que não ganharam a eleição e querem tirar o reinado do Juvenal Juvencio, estão cotizando com jogadores né, para diminuir o nível de poder dele, para fazer uma faxina dentro da diretoria, uma renovação. Então, essa boataria, pode ser que seja boato, pode ser que tenha um fundo de verdade, mas o São Paulo precisa de renovar. Eu acredito que o São Paulo ainda se recupera no campeonato, porque ele está contratando alguns jogadores aí, inclusive o lateral da Portuguesa, o Luiz Gustavo, né? Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, mas não pode mais, né? Não, mas ele já estava contratado. É um lateral de excelente qualidade. Ele não entrou na quarta partida, então ele dá para ser reintegrado ao elenco. Ele vai voltar a jogar no São Paulo. O São Paulo, eu acredito, com a vinda desse treinador, essa limpeza de alguns jogadores, alguns figurões que estavam lá dando ódio, gritando e querendo se impor, já percebeu que tem um xerife lá, que é o treinador. E eu acredito que, depois de sentados e conversados ali, o São Paulo terá um recomeço em breve e os resultados vão aparecer. Mas há uma informação também que, em retornando da Europa, o próprio Paulo Autuori vai tomar a iniciativa de conversar com a diretoria de São Paulo e se demitir, pedir para ir embora. Porque ele não está nada satisfeito com o que ele encontrou no São Paulo. Viu que a coisa realmente lá, né? Hoje está bravíssima. Agora, e o Autuori faz isso. Eu acho o seguinte, demitido ele não vai ser, né? Porque entra no caso do Mano Menezes no Flamengo. Não tem jogador, não tem time. Agora, ele pode sair. E olha, vai deixar o São Paulo numa saia justa, porque o São Paulo vai ter que voltar a engolir o Muricy Ramalho. E metade da diretoria do São Paulo não engole o Muricy. E também o seu presidente, o Juvenal Juvencio. Não sei o que o São Paulo vai fazer. O São Paulo vai se meter numa camisa de 11 varas. Não tenha, se o Autuori pedir a sua demissão e sair, olha, vai ser um problema seríssimo, até para o outro treinador aceitar. Evidentemente, a proposta do São Paulo para ser, mesmo o Muricy. Porque quando o clube se afunda e chega nessa posição, o treinador, mas é dinheiro. Você oferece 700 paus para o cara, uma rescisão contratual de 1 milhão ou 2, não sei o que. O Leão é esperto nisso. Sempre ele quer alta rescisão e no caso desse ele está sempre ficando na sombra, ele em Luxemburgo, e vivendo das indenizações. Bom, mas não sei se isso faz o Elan tenha esse significativo na cabeça de um treinador de porte. Né? O seu feeling, eu vou topar essa parada e vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai ser difícil alguém aceitar. Pois não, Celso? Então, Renê, o Valadão falou bastante coisas aí que tem liga, que tem um fundo de verdade. Agora, eu acho e vejo que o Muricy Ramalho tem a pele, a cor, o jeito e o gosto do São Paulo. Esse técnico, Paulo Autuori, ele não foi bem no Vasco, ele não está indo bem em lugar nenhum ultimamente.
Mas o Muricy se identifica com a diretoria, grande parte, se identifica imensamente com a torcida e com grande parte do elenco, 80% do elenco. O que não ocorre com o Paulo Autuori. Então, uma casa onde falta pão, ninguém tem razão. O São Paulo, realmente, ele está no liquidificador. É um barril de pólvora ali. É só apagar o pavio. Colocar a casa em ordem. Se o Paulo Autuori quiser ir embora, até logo. Vamos trazer o Muricy. Ele eu disse e torna a repetir, é a cor, a cara do São Paulo. Aí sim, aí vai dar liga, e o São Paulo deslancha. Mas será que o São Paulo suporta essa crise? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque o São Paulo não está feito a esse tipo de problema. Não, mas aí que está. Não tá, realmente é uma coisa inédita ficar tantos jogos assim, um time do porte da camisa do São Paulo. Mas também nós não podemos esquecer e verificar que a coisa lá está, alguma coisa que a gente às vezes desconhece na totalidade, mas que está uma briga de vaidade muito grande entre diretores atuais, os novos, aqueles que estão querendo entrar, os que estão querendo empurrar para fora, enfim, está um caldeirão aquilo. Mas em cima disso, Celso e Renê, Celso, se você me permite fazer essa colocação, não tem time. Porque você coloca Jesus Cristo, se estivesse aqui na Terra, vivo, bonitinho, olhinho azul puxado, barbeadinho, você coloca o Jesus Cristo presidente de São Paulo. Tem que gastar. Se não tiver dinheiro, nem o Jesus Cristo faria um milagre, ou fará esse tipo de milagre para mudar e transformar num futebol de um clube, como o São Paulo. Se você colocar o Jesus Cristo como técnico também, orientando só, sem milagre, não vira. Não tem jogador. E quem entrar ou assumir o São Paulo, ou quem for o dirigente que agora, o filho do Sócrates e o sobrinho do Raí, que está lá, que assumiu o futebol, claro que o cara vai chegar e vai falar, está faltando o lateral, nós não temos atacante, nós não temos armador, tal, isso, aquilo. Aonde está? Está em tal clube. Quanto custa? Custa X. O problema é Fiorim, Fiorello, Cacau para contratar. São Paulo deve ter, com as vendas que ele fez. E como tem. E aonde está esse tipo de jogador? Na Europa não dá mais, está fechado o mercado. Janela fechou. Aqui, Campeonato Brasileiro está andando, todo mundo tem jogado. Eu acho que é difícil buscar. O René colocou, olha, eu acho que o São Paulo, se não abrir o olho até o final do primeiro turno, ele vai para o brejo. É um candidato seríssimo ao rebaixamento. Vai perdendo moral, vai sendo gozado fora, tal, e ninguém respeita mais. E nós vimos esse filme com o Corinthians, Atlético, Vasco e outros clubes. Então, mas o que a gente observa é o seguinte: o São Paulo fez a grande contratação, o Ganso. O Ganso não disse por que veio. Um jogador apático, não se identificou com o clube, isso é notório. Um jogador que termina os 90 minutos, quando joga, ele está ainda lá com a camisa seca, tranquilo, como se tivesse o time na primeira posição. Aí é que está, uma má contratação, grande parte do capital de São Paulo foi investido num jogador que realmente não se aderiu à camisa do São Paulo, infelizmente. Porque esse moço, penso que ele já não está mais, não é o Ganso de outrora. Ele vai tocar aqui aquele futebol mediano dele, já acabou aquela característica de craque. Mas o São Paulo ainda resta alguns jogadores que se identificam muito, são jogadores de qualidade. 2, 3, 4 contratações, coloca o São Paulo nos trilhos novamente. Ok, vamos à mensagem dos parceiros e na volta vamos continuar tocando essa bola. Vamos falar do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Já no 9 na área. Muito bem, está de volta o 9 na área, dizendo que está para começar o Campeonato Amador de Ribeirão Preto, explicando para o público que aconteceu o seguinte. Acabou verba da prefeitura, não tem mais a prefeitura, a liga tem que voltar ao que era, voltar a administrar o futebol amador de Ribeirão Preto com a ajuda dos clubes. Muitos times tiveram que acertar com a liga e não quiseram disputar a competição. Então, vai começar um campeonato nesse 2º semestre, e esse campeonato será desenvolvido pela administração da gente. Nós estaremos administrando a competição. Vão participar Guarani, São Bento,
Rigolense, Águia Azul, Vila Virgínia, Paulista, Heitor Rigon, Vila Elisa, Santos, Mancha Alvinegra, Avaí e Vila Carvalho. Cada clube está pagando uma taxa de R$100 para começar, para cumprir despesas que teremos na competição. Depois os clubes pagarão R$150 de taxa de arbitragem e 30 de taxa de manutenção de campo, que tem que ser riscado, conservado, preparado, condicionado para as disputas. O campeonato será desenvolvido da seguinte maneira: todos jogando contra todos, classificando-se 8 equipes para a segunda fase, entrando em fase eliminatórias. Não, só primeiro turno, senão ficaria muito longo. E a primeira rodada tem Guarani e Heitor Rigon. São Bento contra o Vila Elisa, já é um clássico da Vila Carvalho. Rigolense e Santos. Águia Azul e Mancha Alvinegra. Vila Virgínia jogando contra o Avaí e o Paulista encarando o Vila Carvalho. Os clubes tiveram até o dia 31 para fazer as suas inscrições. Houve uma prorrogação até o 1º de agosto. Hoje, dia 2, já definidas essas 12 equipes que vão disputar o campeonato, já definindo também a tabela da primeira rodada, que eu vou repetir aqui. Guarani contra Heitor Rigon, São Bento enfrentando o Vila Elisa, o Rigolense encarando o Santos, o Águia Azul enfrenta a Mancha Alvinegra, o Vila Virgínia encara o Avaí e o Paulista enfrentando o Vila Carvalho. 2 clássicos ali da Vila Carvalho, hein, Celso? Você conhece bem o São Bento e o Vila Elisa e o Paulista e o Vila Carvalho. Renê, ali Vila Carvalho é um celeiro de jogadores do futebol amador e é legal isso daí, porque isso dá brilho, dá legal, a cidade fica legal com isso, com essa situação, aquele movimento, você vai nos bairros, nos campos, aquele forféu para tudo quanto é lado. Agora, eu acho bacana que, embora não tenha todas as equipes participando do campeonato, mas grande parte delas, o pessoal está entusiasmado, querendo que isso continue, não morra. E querendo ajudar a competição, na disciplina. Isso, na disciplina, o conselho arbitral, arrumando o campo, aquele mutirão. Então, continua a luz da esperança brilhando. É muito melhor você ter o futebol amador aí do que a turma ficar ali no bar tomando uma, tomando outra, e enfim. O futebol é a razão, é a vida desse povo mais simples, mais singelo dos arrebaldes da cidade. Teremos hoje a primeira partida do playoff basquete feminino. Ribeirão Preto encara a partir das 19 horas, lá no ginásio de esportes da Recreativa, a equipe do São Caetano. Depois, no dia 8, haverá o jogo da volta e, se for necessário, um terceiro jogo no dia 9 também em São Caetano. Disse o Marolo que as meninas estão bem entusiasmadas, até pelo título conquistado dos Jogos Regionais. Disse também que ele sente do São Caetano um certo favoritismo, porque tem uma força ofensiva muito grande, mas ele acredita na reação da equipe de Ribeirão Preto nesse playoff, partindo para a fase seguinte, que será a decisão de título. Sem dúvida, Renê. Aliás, ele vem fazendo um grande trabalho, um bom trabalho, esteve aqui conosco. Ele está motivando as garotas aí, revelando que é o principal e dando vida ao basquete feminino. E a gente até comentou que se estendesse às outras categorias, principalmente as categorias infanto-juvenil, tanto no masculino como no feminino. Esse jogo contra o São Caetano é um jogo muito difícil, a equipe de São Caetano é tradicional. Há um investimento maciço da cidade de São Caetano nesses desportos em geral. Mas a gente vê que há uma grande motivação e vamos analisar aí e torcer para que as meninas de Ribeirão Preto, da Recreativa, façam um bom trabalho e que consiga pontuar e vencer esta partida. Campeonato Brasileiro, temos jogos hoje. Palmeiras encara o Bragantino a partir das 19 horas e 30 minutos. O Palmeiras, que é o líder desta competição. Ainda às 19h30, o América de Natal enfrentando o Boa Esporte.
Às 21h50 temos América contra o Ceará, América Mineiro. Às 21h50, Oeste de Itápolis enfrentando o Asa de Arapiraca. O jogo será na cidade de Itápolis. E a rodada de amanhã, Sport Recife Chapecoense às 16h20, Icasa contra o São Caetano, Joinville e Figueirense, Avaí Paysandu. Aí à noite, 2 partidas, Guaratinguetá às 21 horas contra o ABC de Natal e às 21 horas também o Atlético Goianense encarando o Paraná Clube. Me parece que não vai ter susto para o Palmeiras, não. Enfrenta o Bragantino, é um clássico no estado de São Paulo, aonde a equipe do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, jogando em São Paulo, é franco favorito. O Palmeiras ele está numa ascensão. A gente observa que os jogadores estão aí otimistas, confiantes, e o Bragantino já não vem fazendo uma boa campanha. O Bragantino é aquela equipe de média para pequena e não está bem na classificação. O Palmeiras, ao contrário. Os torcedores já aceitaram a queda, já estão motivados para a subida e tem lotado o campo. Eu tenho certeza que o Palmeiras é uma das equipes que sobe esse ano. Os 4 primeiros colocados, o Palmeiras tem 25 pontos ganhos, em segundo, Chapecoense 23, em terceiro, Sport Recife 21 e na quarta posição, Figueirense com 19 pontos. E ainda tem, né, o Paraná que tem 19, 18 pontos tem o América, são equipes que lutam por uma vaga. Lá embaixo, brigando com o fantasma do rebaixamento, América de Natal querendo subir com 12 pontos, Guaratinguetá com 11, Asa com 10, ABC com 6 pontos. Me parece difícil a reação do ABC, do Asa e do próprio Guaratinguetá. São equipes, Renê, que quando a gente pega as tabelas dos anos anteriores, elas estão sempre lá embaixo. Não é a equipe que entra para disputar, para ter o acesso. Eles não fazem um investimento à altura. E o resultado é isso aí, é final de tabela. Só queria fazer um registro, eu estava ouvindo essa semana passada, se não me engano, faz 7 dias, na sexta-feira passada, um diretor do esporte dizendo que o esporte quase entrou, que poderia ter investido mais, estivesse na Série A1, mas ele está fazendo um bom campeonato. É uma das equipes, junto com o Palmeiras, que tem grandes chances de chegar lá, porque está com um elenco bom, alguns jogadores do ano passado, mas que tem dado resultado. O Sport Recife é uma das equipes também cotadas, torna a dizer, junto com o Palmeiras. Então você acha que uma vaga é do Palmeiras e que o Sport Recife tem boa chance de obter uma vaga aí? Com certeza. E a Chapecoense, que vinha liderando a competição, tem um jogo a menos, aí no último jogo levou uma pancada de 5-0. Então, a Chapecoense, a gente observa o seguinte, é uma equipe que está dizendo assim, vamos ver se é fogo de palha, porque ela deu uma subida, ocupou as primeiras posições, tá indo bem, mas a gente tem que ver que agora que o campeonato está chegando na metade do primeiro turno, aí a gente já vai vendo os motores estão aquecidos. A Chapecoense, depois de chocolate de 5-0, eu não sei como é que está o moral do time, mas no geral é uma boa equipe. Precisa de ver se ela vai ter fôlego para correr lá no fim. Você acha que é fogo de palha essa Chapecoense, Celso? Tudo indica que sim, Renê. Seria ingratidão falar que o Chapecoense até agora não mostrou nada. Ela teve vamos dizer, sorte até agora. Ela não ganhou de adversários difíceis, não fez um bom campeonato com adversários de real valor. Ela começa agora a enfrentar alguns adversários diretos para o acesso. Então aí ela começa a perder o fôlego, cair na tabela de classificação. Copa Paulista, Comercial não folga nesse final de semana, não joga. Tempo para o técnico do Comercial preparar a equipe para o clássico contra o Sertãozinho, que vai acontecer no dia 10. Chegou o Leleco, centroavante, não deu para o jogador Richter Falcão, que chegou a decepcionar pelo aquilo que vinha apresentando no Comercial. Acabou pedindo a rescisão de contrato e foi embora. E o Comercial foi e buscou o Leleco. Parece que ele veio lá da mesma equipe. Do Velo. Né? Do Velo. Então, você vê, tem jogadores que não se identificam com a camisa, com a cidade, com o clube. O Richard, penso que se enquadrou nessa situação. Vamos ver o Leleco. O Leleco aí, pelo menos o nome já é sugestivo, já é um nome alegre, a gente espera, porque o Comercial até umas rodadas anteriores estava no regime de gols.
De repente resolveu, fez 3 gols. Alegrou o torcedor. Contra a Ferroviária voltou a fazer regime de gols. Não é legal isso. Dentro de casa tem que ganhar, embora a equipe da Ferroviária não é uma equipe fácil de se bater, sempre foi uma equipe de... Principalmente com as equipes de Ribeirão Preto, com os times de Ribeirão, sempre mostrou muita garra, pela rivalidade, a proximidade da cidade. Mas o Leleco, ele vem credenciado para isso e vem com essa corda toda. A gente torce muito para ele, para não acontecer o que aconteceu com o Richard. Trazendo aqui a classificação desse grupo, o grupo 2, grupo do Comercial Futebol Clube, tem a liderança da Inter de Limeira, tem 8 pontos ganhos. Em segundo, 15 de Piracicaba com 7. Em terceiro, Comercial com 6. Em quarto, Ferroviária 5. O Independente, que cresceu bastante de produção nos últimos jogos, 5. E o São Carlos tem 4 pontos. A lanterna é do Sertãozinho, também com 4 pontos ganhos, é a classificação do grupo do Comercial. 8 jogos estão marcados para este final de semana, ou seja, para sábado. Começando às 10 da manhã, Paulista encarando Rio Branco. Aí às 3 da tarde, o Red Bull Brasil Grêmio Osasco. 3 da tarde, Ituano e São Bento. Às 16 horas, São Bernardo e Juventus. 17 horas, o Clássico de Limeira. Independente e Inter de Limeira, jogo do grupo do Bafo. 18h30, Linense e Rio Branco. 19 horas, jogo do grupo do Comercial, 15 de Piracicaba e São Carlos. Às 19 horas, outro jogo do grupo do Comercial, Sertãozinho, Ferroviária e Sertãozinho. O jogo será em Araraquara. Aí teremos os jogos dos domingos, às 10 horas da manhã, São Caetano e Taubaté. 10 horas, Mirassol encarando o Atlético Monte Azul. Às 16 horas, Francana e Noroeste. Santo André e Joseense será no dia 7 de agosto, às 15 horas. O que me chama a atenção é que a Francana foge do comum da atualidade. Está preferindo o Celso Moura jogar de domingo à tarde. Domingo à tarde, os jogos da Francana. Então, algum motivo há, porque esses jogos das 10 horas da manhã, agora que o inverno vai dando o seu adeus, e na nossa região o inverno é muito lépido, rápido, e a temperatura e o sol na região norte do estado de São Paulo é muito alta. Eu acho que por uma questão de preservar os atletas, os jogadores, esse horário não é legal, não. Depois das 4 horas, o esporte fica mais ameno, né? Jogar o futebol, o sol desce bem. E a Francana, Renê, ultimamente também não anda bem das pernas. Isso, lá o forte é basquete. Não está dando liga a Francana nesses últimos anos. Como acontecendo com o Sertãozinho, a gente fica triste, porque há umas administrações anteriores, você via que o Sertãozinho foi a primeira divisão, estava crescendo, tinha bons jogadores, tinha motivação, o que não vem ocorrendo nesses últimos tempos. Mas o que me chama a atenção, Celso, é que no caso específico da Francana, os clubes estão jogando de manhã para fugir da concorrência da TV. Mas tem o seu público, aquele que é da cidade, é lógico, né? Tem um torcedor de sofá, esse a gente já não vai nem contar. Mas existe também, Renê, aquele torcedor regional, local, esse sim prestigia a sua equipe, gosta de ir para o futebol, pega o filho, o cunhado, o sogro, enfim, o irmão, aí vai lá no campo de futebol, vai conversar, passa aquela tarde agradável, depois volta, tem assunto, enfim. Isso é o que ocorre nas cidades do interior. Os times, a gente chama das cidades como Franca, Ribeirão, Araraquara. Ribeirão é muito comum isso, você vê lá no comercial, em volta, no entorno do comercial, ali, as casas de lanche, padaria, lanchonetes, a gente se reúne, eu às vezes estou com você lá, a gente vê isso. É gostoso bater aquele papo, o jogador fez isso, o juiz apitou, é aquela conversa, é isso que preenche a vida. Então, eu acho que não há concorrência direta para o torcedor nato do local. Também acho. Acho que a gente fica aí procurando um horário para jogar, procurando uma alternativa, não encontra. Acho que deveria realmente encarar esta situação de enfrentar mesmo a televisão, de encarar mesmo a partida nesse horário tradicional de domingo às 16 horas. Tá certinho a Associação Atlética Francana em manter os seus jogos para domingo à tarde. Vamos a uma mensagem dos nossos parceiros. A gente volta já com a última etapa do programa 9 na área.
Missão difícil, complicada para o Botafogo no final de semana. Joga domingo, 15 horas e 30 minutos, na cidade de Londrina, contra o Londrina. Joga na casa do adversário, aonde a vitória é de fundamental importância para o Botafogo Futebol Clube. Não existe outro resultado que não seja vencer, 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 vencer. Então, a situação muito complicada do Botafogo, mas a gente tem fé, a gente acredita que o Botafogo irá superar as suas deficiências, as suas dificuldades e conseguir, ao final da jornada, manter-se na disputa por uma vaga à próxima fase, Moura. Com certeza, Renê. Onde houver esperança, há vida, né? E o Botafogo está contando com essa esperança em tentar classificar. Mas não vamos fazer ninguém de bobo aqui. É difícil? É muito difícil. Eu diria que é 90% contra e 10% a favor. Mas tem que se agarrar nesses 10%, transformar ele em 100%. Você disse e disse muito bem, qualquer outro resultado que não a vitória, o Botafogo realmente já está fora. O Botafogo, René, se me permite completar, o Botafogo, ele teve as oportunidades dentro de casa de fazer o dever e a lição, não o fez. E muita gente vem criticando que o que veio para o Botafogo, e eu vou falar isso daqui, é que são jogadores derrotados, que caíram com o Mirassol, enfim. E o treinador não está identificado com a equipe. Não é só criticar neste momento. De repente esse moço consegue fazer uma reviravolta e ganhar, isso faz também parte do futebol. Mas eu me alio e me filio a esse posicionamento. A não ser que não tenha dinheiro, mas não se contrata derrotado. E olha, veja bem uma coisa, o Botafogo terá apenas um desfalque para essa partida, que é exatamente o jogador Leandro, que não pode atuar. Leandro é veterano, estava parado, mas ele tem sido um jogador muito importante no Botafogo. Se ele tivesse em forma, então, seria um negócio maravilhoso. E ele pediu, Celso, olha que um detalhe interessante, pediu para viajar com a delegação, viajando para Londrina, para poder estar junto do elenco, para dar força ao elenco. Mesmo fora da partida, já que está suspenso, o atacante Leandro estará com o elenco tricolor em Londrina. Foi o próprio jogador, um dos principais e o mais experiente atleta do elenco botafoguense, que pediu à diretoria para que estivesse presente na viagem e foi prontamente atendido. Eu acho que a presença do Leandro será importante. Celso. Atitude bonita, atitude de um atleta que se identifica com o clube, ele é formado no Botafogo, tem um carinho, é torcedor do Botafogo, tem as cores do Botafogo no seu pensamento. Essa atitude dele vem comprovar isso daí. O que eu torno a dizer, quando você me pergunta assim, olha, do pessoal de Mirassol que veio para lá. Gente, um time que cai, isso é histórico. Você pega jogadores, treinadores que derrubam um time e quer montar outro, não dá certo. A gente tem que contratar pessoas vitoriosas que estão em cima, que você vê que criam oportunidade, motivam. O Botafogo, infelizmente, fez uma má escolha, o resultado está aí. Olha, aqui a gente tem que ficar de olho em dois grupos. No grupo 8, que é o do Botafogo, e no grupo 7. Por quê? Os dois do grupo 7 se enfrentam com os dois do grupo 8. Ali sai uma equipe para o quadrangular final. E essa equipe já sobe para a Série C do próximo ano, automaticamente depois do título. Nós teremos seguintes jogos no grupo 7. No sábado amanhã, às 3 da tarde, Santo André e Juventude. E também no sábado, às 4 da tarde, o Vila Nova e o Penapolense. Nesse momento, a liderança é do Juventude com 9 pontos. Marcílio Dias tem 8, Santo André 7. Penapolense, que perdeu tudo na primeira fase, começa na segunda fase se reabilitando com 6 e Vila Nova com 4. Já no grupo 7, o grupo do Fogão, os jogos serão estes. Domingo, 15h30, Londrina e Botafogo. Londrina pediu para antecipar em meia hora, alegando que seria para atrair um público maior para o estádio, mas sabe-se, como anoitece mais cedo lá, é uma economia de energia elétrica. E às 16 horas, J. Malucelli e Atlético Metropolitano. Nesse momento, a liderança é do Londrina,
que vem de 2 derrotas seguidas, uma para o Botafogo, 9 pontos. Lajeadense 8, Metropolitano 7, Botafogo 5, J. Malucelli 3. Se acontecer uma vitória do Botafogo e uma vitória do J. Malucelli, que é pertinente já que joga em casa, o campeonato vai estar em aberto. Por que em aberto? Porque o Botafogo vai a 8. Encosta no Lajeadense, desde que o Botafogo vence o Londrina. Encosta no Londrina com 9 pontos. Supera o Metropolitano. Até um empate do Metropolitano é interessante, desde que o Botafogo vença. O campeonato ainda não está perdido para o Botafogo. Botafogo tem todas as possibilidades de reverter essa situação. E quem sabe, depois da rodada de domingo, está em busca de uma vaga para a próxima fase. Eu, pelo menos, tenho confiança, confio na mística tricolor, na tradição do Botafogo, que costuma sair de situações delicadas, que sai do inferno e vai para o inferno, para o céu, de maneira espontânea e com muita sorte por parte dos adversários. Confirmando a rodada, 15h30, Londrina e Botafogo, 16 horas, J. Malucelli e Atlético Metropolitano. Classificação: Londrina líder 9, em segundo Lajeadense 8, terceiro Metropolitano 7, em quarto Botafogo 5 e em quinto J. Malucelli com 3 pontos ganhos. Isso, Renê, que você acabou de dizer, a gente torce da sola do pé ao ponta a raiz do cabelo. Mas, que eu torno a dizer, é muito difícil. Eu torço muito para que o Botafogo seja vitorioso. Eu engula a minha fala quando eu disse que não se deve contratar derrotados. Gostaria de vir aqui e falar, olha, eu errei. É tão bacana errar. Mas, infelizmente, ou felizmente, o tempo dirá. Muito bem, você quer dizer que como o Ivan Baitello foi rebaixado pelo Mirassol, que ele não poderia vir treinar o Botafogo. Só que o Botafogo tentou trazer o Luiz Carlos Martins, que subiu com o Comercial, mas não conseguiu. Então, às vezes a gente esbarra aí numa situação econômica, numa situação financeira. A gente vê o esforço da diretoria, quem está lá, o Gustavo, não está lá para brincar, não está lá para fazer coisas contra o Botafogo. Ele está se empenhando no maior garra possível, a gente vê, ele se descabela, ele já tem pouco cabelo, mas ele arranca os últimos fios para levar o Botafogo à frente. Mas isso é um ponto de vista, uma opinião minha. Todas as vezes que a gente contrata técnicos que caem com a equipe, e alguns jogadores, parece que traz aquela energia, traz aquele carisma, e por isso que os resultados não se concretizam dentro de campo. Não dá certo, não dá cola, não dá liga, não dá concreto o negócio. Aliás, Ivan, o presidente Assede que não tem sossego, né? Desde que assumiu, sempre pintando um fantasma na vida dele. Uma dívida, uma cobrança, sempre que assumiu tem sempre um fantasma na vida dele, hein? Então, Renê, eu torno a dizer assim, a gente vê que o esforço dele, quando eu te falei que ele está arrancando os últimos fios de cabelo, há uma dívida milionária do Botafogo aí, de uma nota promissória, eu não sei como é que está a situação, a gente não acompanha o processo, se essa dívida está prescrita, se não está, se há prescrição intercorrente. Prescrita não está, porque a justiça está obrigando o Botafogo a pagar. Aí, ó, você veja bem, o Botafogo está devendo ainda para o Índio, que está no Rio Grande do Sul, lá no Internacional. Pagou, parece que já fechou, né? Fechou, acertou. Então, era uma dívida longa. O presidente Assede que acertou. Isso, parabéns a ele, porque isso, quando a gente estive lá porque todo mundo empurrou de barriga, só que teve um momento que teve que acertar, e o presidente e a diretoria do Botafogo acertaram. Então, isso é uma vitória maravilhosa. Agora, mais esse fantasma que aparece aí, esse terror dessa dívida, o Botafogo começa a colocar a casa em ordem e aparece essa bomba aí. Eu acredito que ele deve já estar trabalhando junto com o jurídico, inclusive ele é advogado, ele deve já estar vendo o que pode ser feito aí num acordo. Será retomado nesse final de semana o campeonato de futebol feminino com os seguintes jogos. Amanhã, sábado, às 10 horas, Centro Olímpico e São José. No domingo, 10 horas, Francana e Botafogo, São Caetano e São Bernardo, Taubaté e Portuguesa de Desportos, Paulista e Cotia, América de São Manuel e 15 de Piracicaba, Botucatu e Rio Preto. A situação do Botafogo não é nada confortável, é o lanterna da competição e dificilmente obterá uma classificação para a fase seguinte da competição. Mas é uma inovação, está trazendo futebol feminino para Ribeirão que não existia.
Exato, também será retomado no próximo dia 16 o Campeonato Paulista do Sub-20. Semana que vem a gente fala mais. Celso, só para completar, Botafogo ganha do Londrina. É o que eu quero mais na vida, é isso, Renê. Eu também quero muito que o Botafogo ganhe, que retome a sua fase em busca de uma classificação à próxima fase da competição. Quero agradecer a sua audiência e o 9 na área volta na segunda-feira. Tchau, galera amiga.